sou Keila Salles e esse é o terceiro episódio do podcast NeuroK. Um podcast voltado a trabalhar temáticas referentes à infância, adolescência e outras coisas mais. E hoje, gente, eu trouxe um convidado que ele tem uma formação interessante que pode contribuir muito para a educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É o Rodrigo Lully. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Keila. É um prazer enorme estar aqui. E sempre é importante a gente trazer informação, né? Acho que informação é o poder que a gente tem de ter uma vida mais saudável, uma vida mais adequada, socializar melhor. Então, poder levar informação para as pessoas, aí entra a questão dos jovens, das crianças e os pais aí que sempre são permeados de dúvidas aí em como melhor conduzir o crescimento, o amadurecimento de seus filhos. Então, é sempre bom poder contribuir. É um prazer enorme estar aqui. Sempre que você quiser, eu estou à disposição. Ok, muito obrigada. Eu acompanhei, né, gente, uma curiosidade importante. Eu comecei a acompanhar o trabalho do Rodrigo porque era tanta mãe perguntando sobre essas questões de orientação sexual. Eu falei, gente, é um tema que sempre foi um tabu para mim, né? Não só pela minha educação cristã que tive, mas porque, de fato, a gente, quando entra na área da saúde, a gente precisa estar buscando como ajudar a nossa criança, nosso adolescente. E a chegada de um filho num casal, né, numa relação, sempre é uma festa, a maioria das vezes. E também com ela vem novos desafios, dúvidas, incertezas. E em relação a esses desafios, é necessário a gente buscar conhecer. E o Rodrigo tem uma formação nessa área, mas, Rodrigo, até confesso que eu fiquei confusa. Eu falei, gente, eu sei que o urologista cuida dessa parte de orientação masculina, eu sei que ele tem toda essa questão cirúrgica também relacionada às questões de câncer, mas, de fato, qual que é a função da medicina, da urologia na vida das pessoas? Assim, de que forma você atua? Até para que o pessoal, assim como eu, no início, antes de conhecer o teu trabalho, pudesse entender melhor. É interessante isso porque realmente é um palco de muita dúvida, né? As pessoas confundem um pouco o papel do médico urologista, mistura um pouquinho com o médico nefrologista, porque o urologista também cuida dos rins. Mas então vamos lá. A palavra urologia, lembra o sistema urinário, vem de urina. Então o médico urologista é o médico que trata da parte do sistema urinário. Então a produção da urina ali nos rins e o esvaziamento da urina que passa pela bexiga e pelo canal da urina. Isso, meninos e meninas, homens e mulheres. Então o médico urologista também atende mulheres. Diferente do ginecologista que pega o sistema reprodutor feminino, a parte urinária feminina é do urologista. Agora, além disso, o urologista também é o médico que trata o genital masculino. Então, essa parte, vamos dizer assim, ficou mais famosa, popular, então as pessoas entendem que é só o genital masculino, mas na verdade essas duas atuações, no sistema urinário e no genital masculino. E aí isso vai desmembrar em diversas atuações. Então realmente a gente é cirurgião, a gente opera esses órgãos, o nefrologista tem uma atuação no sistema dos rins, da parte produtora de urina, mas uma abordagem diferente daquele paciente que tem alguns tipos de doenças diferentes, mais clínicas, que vão às vezes precisar de hemodiálise e tudo, e o urologista mais da parte cirúrgica, mas dos rins para baixo, qualquer tipo de alteração é do urologista, tá? Da parte urinária. E aí entra a questão também da urologia pediátrica, urologia infantil. Então a gente tem atuação no desenvolvimento do aparelho urinário das crianças e as doenças que são permeadas, mas também as alterações de comportamento, porque nem tudo é doença orgânica. Então a gente tem algumas crianças que por um aprendizado ou por uma questão cultural ou por um amadurecimento mais tardio, vão apresentar aí algumas dificuldades. A gente pode falar um pouco sobre isso. Vai desde uma criança que tem dificuldade para urinar, aquelas meninas que às vezes se contraem demais por um aprendizado e elas vão esvaziar a bexiga com dificuldade, fazendo força, o que acaba sendo ruim para o funcionamento da bexiga. Aquelas crianças que fazem xixi na cama até uma idade que a gente já esperaria que o amadurecimento tivesse resolvido a questão do fazer xixi à noite, não ter o controle sobre a urina.
E aí, por aí vai, fimose, outras doenças dos testículos, aparelho genital. Então, você vê que é uma área bem abrangente e essa parte sexual, do desenvolvimento sexual, das questões de comportamento, isso aí também é muito interessante, porque a gente estuda e trabalha em relação a isso, tanto da parte de pediatria, adolescência e adultos, né? As disfunções sexuais dos adultos, mas é uma área que eu gosto muito de trabalhar, é uma área que eu tenho essa afeição, porque o comportamento humano, ele é totalmente imprevisível e mágico, né? Assim, de possibilidades infinitas. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente consegue entender como que o ser humano e a humanidade vem se desenvolvendo, vem se aperfeiçoando. Então, é muito legal. Nossa, é um campo gigante, né? Né? Existem várias vertentes que você pode atuar e eu acho que isso também é muito rico e desafiador. Bem desafiador. Você tem que estar o tempo inteiro buscando material. Ok, eu vi isso, mas eu preciso buscar um pouquinho mais para não, né, não errar e poder contribuir mais ainda com o bem-estar do meu paciente. Eu acho que isso é uma coisa que você com certeza deve prezar. Mas já falando sobre muitas dúvidas referente a essa educação sexual, Rodrigo, uma das dúvidas mais comuns de pais de crianças do sexo masculino é em relação à fimose, né? Pode nos contar um pouquinho sobre o que isso pode interferir, ou a forma que isso ocorre, ou qual é a maneira mais adequada de o pai verificar se isso pode ser um problema ou não? Claro. Vamos falar um pouquinho de fimose, porque é uma das dúvidas mais comuns dos pais naquelas crianças mais novinhas. O bebê acabou de nascer, já tem aquela primeira avaliação, o testículo está na região normal, que às vezes o testículo não está na bolsa escrotal, e o pênis geralmente é mais fechadinho, a pele, não vai abrir mesmo. Então já começa aquela primeira ansiedade, a ansiedade número 1 de qualquer pai e mãe, pais, né, de crianças do sexo masculino. E aí é natural esse processo, e aí vão vindo outras ansiedades. A gente vai falar sobre assuntos bem interessantes da educação dos pais em relação às crianças. Aí essa parte sexual é bem cheia de dúvidas mesmo. Agora, todos os dias tem uma perguntinha sobre isso. Nós vamos chegar lá. Mas a fimose é o seguinte, então a gente tem o pênis como o órgão sexual masculino, que ele tem as porções internas, que são o tecido erétil, que ele se enche e esvazia de sangue. E ele é recoberto por uma pele elástica. Essa pele ela é mais elástica do que as outras peles do corpo, porque ela tem que acomodar mudanças de tamanho, né? E aí, essa pele na porção mais distal, a extremidade do pênis, ela é uma pele que, vamos dizer assim, ela é redundante, ela sobra um pouco, sabe? Porque ela vai recobrir a cabeça do pênis e proteger. A criança nasce com essa pele colada na cabeça do pênis, e com o desenvolvimento nos primeiros meses e anos de vida, a pele se solta da cabeça do pênis, e a situação normal é que a gente tenha uma pele elástica, que ela vai se abrindo e permitindo que a glande, que é a cabeça, apareça, se exponha, e isso vai ser interessante para poder fazer uma higiene adequada, limpeza, a questão de sensibilidade. Posteriormente a criança vai experimentar a vida sexual, e isso vai ser importante. Agora, a fimose é quando a abertura dessa pele, ela não ocorre de maneira satisfatória, a pele continua com um anelzinho fechado, e na hora que a gente tenta fazer uma retração, esse anel impede a cabeça de aparecer. Então, a gente não consegue expor e limpar, higienizar a cabeça do pênis. A fimose, a gente começa a pensar em tratamento geralmente após os 2 anos. É muito comum uma resolução espontânea até 2 anos de idade. Em alguns casos complicados, a gente pode tratar antes, mas de modo geral, o início do tratamento, talvez o primeiro momento para os pais procurarem uma consulta com o urologista seria por volta dos 2 anos para avaliar essa situação. Tá? E aí tem indicações de tratar a fimose, nem sempre a gente vai tratar. Às vezes a gente pode esperar, e nem todo tratamento de fimose é cirurgia. Então a gente tem tratamentos com pomadas, não quer dizer que optou por tratar que vai para cirurgia, tá? Em alguns casos que não resolve, dependendo da conversa ali com os pais, a gente pode optar por cirurgia. E aí também tem alguns momentos, não precisa fazer isso de forma assim, correndo, a não ser quando precisa, quando tem alguma complicação, que em alguns casos pode acontecer.
Mas então é isso. E aí é muito, muito comum, às vezes, o adolescente, a pessoa mais jovem, mas não criança, não ter passado por essa avaliação, fica com aquela pele grande, sobrando, que pode ser estreitada ali, impede a exposição da cabeça, ou pode ser só uma pele excessiva, a gente chama isso de prepúcio exuberante. E isso acaba levando o jovem, quando ele começa a vida sexual, até por uma questão estética, ele não sabe se o pênis dele tem um aspecto normal e tudo, e é muito comum o paciente vir no consultório conversar sobre isso. E a gente tá lá pra isso também. Mas adolescente e adulto, Rodrigo? Adolescente e adulto, então eles passaram por toda essa fase inicial. Sim. E os pais, por receio, tabus, Sim. por talvez falta de orientação médica, né, de saúde, não falaram sobre isso e a pessoa cresceu e chega no teu consultório. Muito, muito. Passa todas essas fases. E às vezes inicia atividade sexual sem conseguir expor a cabeça do pênis e não lava, começa a dar mau cheiro, porque a partir da puberdade, a produção de secreção normal do pênis aumenta. E isso vai dando cheiro, vai dando odor, vai ficando... Então, além disso, tem uma questão de doenças que aumentam o risco quando a gente não tem a higiene. Inclusive, o câncer de pênis aumenta a incidência dele quando a gente não tem higiene, limpeza adequada da cabeça do pênis. E por mais incrível, absurdo que isso pareça, na verdade, é extremamente comum. E outra coisa é que... O que é assustador, né? Considerando os meios de comunicação que a gente tem, o acesso à informação que hoje, nos nossos dias, está mais livre, né? Então, deveria ser falado mais sobre esse tema, deveria ser conversado em casa também. Até para orientar os pais, porque alguns pais têm uma ideia que... Para você abrir a pele ali, expor a cabeça, você tem que fazer um pouco de força e puxar a pele para baixo, sabe? É como se fosse aquela massagem que os pais são às vezes ensinados a fazer, mas a massagem puxando e retraindo a pele para forçar a exposição da... Isso a gente não faz mais, tá? Isso é uma cultura antiga, mas que por ter sido praticada no passado, acaba que é difícil você vencer e mudar essa cultura. Então ainda é presente. Mas a gente não força e não... Porque quando você puxa a pele, primeiro você causa dor e a criança começa a traumatizar e entra a questão emocional. Então a gente vê crianças aí mais velhas que elas sentem dor no pênis e medo de se limpar na hora do banho. Elas não tocam no próprio pênis, assim, porque elas tiveram esse trauma de toda vez que mexer na pele do pênis, isso causa dor e aí acaba trazendo esse trauma, né? E isso vai repercutir, às vezes, mais na frente, na parte sexual também. E, além disso, quando você puxa a pele, você causa fissuras, você tá rasgando a pele, e aí, na hora que ela cicatriza fechando mais, então você piora uma fimose fazendo isso, tá? Então, a gente não faz. A massagem é outra história. A massagem é só para poder aplicar a pomada. Então, é uma massagem, movimento leve, circular, mas é muito interessante aí procurar um urologista, porque a gente ensina a aplicar o medicamento, porque outra coisa muito comum é o uso errado dessas pomadas. Às vezes por orientação, assim, um vizinho, usa essa pomadinha no pênis que ajuda para fimose, mas os pais vão usar e não sabem nem como. Isso acontece muito. E é uma coisa, Rodrigo, que infelizmente é real. Mas porque a minha vizinha falou que se eu usar essa pomada vai dar certo para essa situação. Gente, automedicação não, né? Então, ou que deu certo com o filho da vizinha, né? Então vai procurar um especialista, vai procurar um médico, porque de fato tem as questões individuais do ser humano que às vezes você não conhece, né? E o que deu certo pro vizinho não vai dar certo pro seu filho. Não, mas ele tem a mesma idade, o mesmo problema. Não, gente, não, né? Então, é importante que hoje, mais ainda que o brasileiro tem essa cultura, né, Rodrigo? Infelizmente, isso não é certo, não é saudável. E quanto mais a gente puder direcionar para o especialista responsável, para a pessoa, para o médico, enfim, para a área da saúde, que entende, que vai recomendar a medicação, se for o caso, adequada, eu acho válido, tá? Então, é importante ressaltar isso também. Em relação ainda, falando sobre essa questão do desenvolvimento, neuropsicomotor da criança, essas questões de orientação sexual. O sistema urinário, ele de fato é muito complexo e tem várias vertentes que são necessárias estudarem, principalmente nessa primeira infância. A questão do desfraude, né? Essa questão de em que momento ela vai ir para o vaso, ou
qual que é esse processo de amadurecimento, qual a idade certa. Inclusive, a gente teve um outro episódio falando sobre isso com uma pediatra também. Mas de que maneira isso pode ser efetivo e não causar traumas, enfim. Ter uma fluidez nesse processo de educação de maneira natural. Claro. Essa fase é uma fase desafiadora para os pais. Mas, por outro lado, quanto mais naturalidade tiver nesse momento, eu acho que é interessante também a gente deixar a criança e observar mais do que tentar intervir o tempo todo, né? A criança, naturalmente, ela vai passar por um amadurecimento. Isso faz parte do amadurecimento biológico do sistema nervoso. Os axônios vão se formando e as conexões vão se formando, tá? E a criança, ela realmente nasce com o sistema nervoso que atua sobre o trato urinário imaturo. Então, é normal ter um amadurecimento. Por isso que a criança faz xixi de forma incontrolada e usa fralda, porque ela não conseguiria, ela não tem a formação de conexão do cérebro com a bexiga estabelecida até então. E por volta aí dos 4, 5 anos de idade é quando a gente vai geralmente observar essa transição para um desenvolvimento do sistema urinário e um controle maior sobre essa característica humana. E aí, quando a gente passa um pouco dessa idade, então a gente geralmente considera aí por volta dos 5 anos o desfraude noturno e a criança já começar a ter o controle mesmo adormecida sobre a questão da urina. O controle diurno ele é mais precoce e o controle noturno vem nessa fase. Só que, às vezes, isso prolonga, tá? Então, a gente tem crianças que continuam fazendo xixi na cama depois dos 5 anos de idade e elas nunca deixaram de fazer. A gente chama isso de enurese primária. E a enurese secundária é aquela criança que já ficou seca e, posteriormente, regride e volta a fazer xixi na cama. Então, são geralmente causas um pouquinho diferentes. Por exemplo, na secundária, você pode imaginar uma criança aí de uns 6 anos que ganha um irmãozinho, nasce um bebê dentro de casa. E por uma questão até de competição pela atenção dos pais e tudo, e ver uma criança imatura, é muito comum você ter uma regressão, sabe? E a criança voltar a fazer xixi na cama, por exemplo. Então, esse é uma enurese secundária. Mas todas essas alterações têm abordagens, têm tratamentos, tá? Então, a gente começa com a avaliação do caso, entendimento de quantas vezes e como que isso está acontecendo dentro daquele domicílio. A gente faz um diáriozinho miccional que a gente pede os pais para anotarem um diário semanal. E tenta, pela conversa, entender como que funciona aquele núcleo familiar, sabe? É interessante a gente explicar algumas coisas para os pais, por exemplo, não repreender a criança. A gente tem que atuar mais com reforço positivo do que o reforço negativo. Olha a análise do comportamento aí, linda. Não é? Então, exatamente. Então, você parabenizar, você começar isso ensinando a criança que ela deve ser estimulada enfim, a não urinar na cama, mas sem repreender. Então, a gente ensina os pais como fazer isso. Hoje a gente tem artifícios, por exemplo, isso daqui é um alarme de enurese. Então, a gente tem medicamento, tá? Para tratar criança que faz xixi na cama à noite. Mas, por exemplo, esse dispositivo, ele é eficaz, a gente tem estudos comprovados, e é um dispositivo simples, externo, né, que não envolve nenhuma medicação. Então, basicamente, a gente vai colocar esse elástico em volta do bracinho da criança ou da coxa, se for uma criança mais novinha, e essa extremidade do sensor é como se fosse um clipe que a gente prende na fralda ou na cuequinha ou na calcinha da criança e ele detecta a umidade. Então, nas primeiras gotinhas do xixi que a criança começa a fazer na cama, o alarme vai soar um barulho e ele vibra, igual um celular. Então, ele vai despertar a criança e a casa toda, os pais no quarto do lado, geralmente. E aí a gente ensina... Corre pro banheiro! Exatamente. Então, depende da participação dos pais, eles têm que estar envolvidos nesse processo, eles vão acordar, eles não podem simplesmente desligar o alarme e voltar a dormir e a cama ficar molhada. Mesmo que a criança esvazie tudo na cama, tem que ir no banheiro terminar seu xixi, a última gotinha que seja. Tem que trocar a roupa de cama, o pijaminha, e a criança vai aprender a fazer isso sozinha. E a eficácia é muito interessante, sabe? Agora, nossa, que bacana, que legal. Inclusive, eu recebo muito essa dúvida e trabalho também parecido, né, com você nessa condição
interventiva. Então, por exemplo, a gente da psicologia, a gente também tem essa questão do registro, né? E, inclusive, eu orientei uma mãe recentemente. Falei, ó, vamos fazer o seguinte. E foi parecido com o que você disse que atua no consultório. Vamos registrar todos os horários em que ele vai ao banheiro. Tanto para fazer o xixi quanto o cocô. Então, vamos registrar. Primeira semana, ele vai 9 horas, 11 horas, 2 horas da tarde. E na semana seguinte, você tira a fraldinha e vai tentar, nesses horários, levar a criança no banheiro. E aí eu já falo para uma criança autista que tem aquela dificuldade que eu te disse no início, de comunicação funcional. Então, eu trabalho com muitas crianças que não sabem dizer que estão com vontade de ir no banheiro. Elas não sabem nem falar direito, né? Não sabem se expressar. Não verbais, inclusive. E aí, a gente... 9 horas, normalmente, esse horário, ele tá com vontade de ir no banheiro. Leva a criança no banheiro e, aos pouquinhos, ela vai entendendo que esse banheiro, esse vaso, né? É importante também, tem questões sensoriais envolvidas a respeito do comportamento, sobre a questão do pezinho também, né? Então, às vezes elas ficam com medo do vaso. O vaso é um negócio gigante, às vezes elas são pequenininhas, meu Deus, eu vou cair aqui dentro desse vaso. Então, existem várias sensações que elas podem ter, que às vezes a gente que é adulto não imagina, né? Então, põe um negocinho no pé pra ela pôr, né? Pra ela sentir sustentação ali no pé e fazer esse treino de toalete a partir desse registro prévio. Então, olha que legal. Eu não conhecia, e o relógio, uma espécie de relógio, né? De alarme. Facilitaria muito a vida de alguns pais. Já fica a dica. Gostei. O apelido dele é Pipi Stop. E a gente chama de alarme de enurese. É um alarmezinho. É um dispositivo barato, simples, né? Inócuo, ele não traz riscos. Mas depende de usar também. Não adianta usar 2 dias e abandonar. Depende, né, da família estar envolvida. Algo que você... Agora, o que você mencionou é bem legal, essa questão de apoiar os pezinhos. É muito comum também, principalmente nas meninas, porque as meninas, elas têm que ter um relaxamento da musculatura, da pelve, do assoalho pélvico, para poder esvaziar a bexiga com baixas pressões, sabe? Porque senão ela contrai a saída e a bexiga contrai para esvaziar o xixi, mas aí fica um músculo competindo com o outro músculo, sabe? Um tentando esvaziar e um tentando segurar. Então, o primeiro passo para que a criança aprenda a fazer o relaxamento externo para a urina esvaziar de forma fluida, com baixa pressão e fluxo bom, é os pés estarem apoiados em anteparo. Senão ela está contraindo a coxa para segurar as pernas e manter o equilíbrio, e essa contração da musculatura de equilíbrio vai contrair junto a musculatura pélvica e a criança vai travar. E a menina, às vezes, passa anos crescendo, urinando de forma assim, com espasmo muscular, e ela não aprende a esvaziar a bexiga adequadamente. Fica aquela urina sempre difícil. E aí, depois, isso vem com infecções urinárias mais frequentes, disfunção miccional, a criança começa a beber pouca água e começa a evitar de fazer xixi, e aí bebe pouca água, traz outras consequências à saúde. Então, a situação começa a se embolar. Então, quanto mais cedo a gente já entrar com isso, lá na frente vem um resultado bom. Sim, Rodrigo. Ainda falando sobre isso, eu tive um caso que me marcou em relação a essa questão do desfraude. E que eu uso hoje para demonstração dessa necessidade que os pais têm de estar preparados para esse momento. Como você falou lá atrás. Tem gente que, não, mas ela não está preparada ainda para o desfraude. Às vezes é o pai que não está preparado para o desfraude. Não está preparado para limpar ali o chão que está molhado, para trocar o pano de cama, às vezes, uma vez por dia ou mais de uma vez, né? Então, eu lembro que eu fui na escola fazer essa visita técnica e os professores falaram, Keila, tua paciente está preparada para ser desfraudada. Aqui na escola ela não usa fralda, mas ela chega em casa, a mãe põe a fralda. Você tem que trabalhar com a mãe. Aí eu, meu Deus, né? Que situação agora. Se eu sou terapeuta da criança, agora eu vou ter que trabalhar essa educação. Olha, ela tá preparada. O corpinho dela, ela já se sente incômodo. Ela vê os coleguinhas na escola fazendo isso, trocando a fralda. Ela também fica, né? Não quer mais, ela sente. Mas na hora que chega em casa, ela fica neném de novo. Isso. Porque a mãe não tá preparada pra, enfim, levar, fazer um registro. Enfim, tem toda uma organização, planejamento para isso. Disso, participar processo, né? E outra, faz parte. Vazar faz parte, molhar faz parte. Ter que correr ali pra trocar. E sim, né? Eu acho que quando você decide, eu ainda não sou mãe, mas eu imagino, e talvez por essa complexidade de educar, ainda não decidi ser mãe.
Mas você tem que estar preparado para isso também, né? À medida que a sua criança vai crescer, isso deve ser nossa, que bom, ela tá crescendo, né? Que bom, ela vai passar por isso e ela vai ser cada vez mais autônoma. Então, é necessário trabalhar também essa consciência dos pais quanto à necessidade de eles se prepararem para esse momento. Não é só a criança, não é só o ambiente, não é só buscar recursos tecnológicos, mas o pai precisa entender que, ok, ainda com o reloginho, com o alarme, com o pipi stop, vai acontecer de molhar. E ele vai ter que comer, né? Então, isso não é um determinante que vai ser um desfraude perfeito. Não existe. Né? Então... Mas faz parte. Eu acho que isso é gostoso do momento também, né? É o fato, ser pai, ser mãe, envolve tudo isso também. Você tem um ser humano totalmente dependente ali. É gostoso isso. Agora... Quanto mais informação a gente tiver e o preparo, igual você está falando, hoje em dia tem muita informação, mas a gente é só buscar. Tem que discernir o que é informação também de qualidade. A gente tem informações, enfim, na internet a gente vê de tudo, né? Mas a gente consegue buscar muita informação, se preparar ali alguns meses antes ou então vem uma gravidez inesperada, a gente tem 9 meses para se preparar, né? E aí dá tempo de ler, tem livro, tem material, tem podcast, enfim, tem muita coisa pra gente debater sobre o tema. Agora, nenhum pai também vai... O primeiro filho, principalmente, você não vai estar 100% pronto, preparado, perfeito. Isso não existe. Então, entender as limitações como ser humano dos pais, os erros, todos os pais vão errar, mas a gente buscar minimizar o erro é um comportamento maduro, né? Sim. E buscar informações de pessoas da área, principalmente, né? Porque... ainda nessa parte sexual, e aí a gente entra num tema que é recorrente no consultório, acho que no seu e no meu, sobre em que momento que eu devo falar a respeito da sexualidade, em que momento que eu vou falar com meu filho, como que se dá uma relação sexual, em que momento que eu vou explicar certas coisas para minha criança ou para o meu adolescente, né? Então, né, quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu tenho uma cultura, fui educada numa igreja cristã. E sim, existia um tabu, meus pais muito humildes também não receberam essa educação, provavelmente. E eu sou um casal, tenho meu irmão e eu, a menininha mais nova, então assim, quase informação nenhuma, né? Então, eu lembro que eu adorava os encontros de jovens na igreja, porque era um momento que a gente ia fazer perguntas, sabe? Aquelas perguntinhas no papelzinho que ninguém sabia o quê. Quem perguntava, pergunta anônima, eu adorava, porque aí era ali que eu descobria muita coisa, né? Ali ali 11 anos, entrando na adolescência, então... independente de política, independente de cultura, eu agradeço, né, a educação que tive em relação a isso. Não foi pelos meus pais, porque não tiveram essa formação, mas, em certa medida, né, aquela cultura em que eu estava inserida, e aí eu não falo de religião, eu falo, essa cultura tinha essa preocupação, né? A gente precisa falar sobre isso com as meninas, né? A gente precisa orientá-las quanto a esse trato, quanto à questão de higiene, quanto às questões de conhecimento do próprio... Não a estimulação, mas a nível de conhecimento. E aí eu, enfim, né? A partir da minha decisão por estudar psicologia, eu falei, cara, eu preciso trabalhar isso com as famílias. Eu preciso informar isso de uma maneira adequada, porque não dá hoje, no século que a gente se encontra. É triste a gente ainda ver tanto que a gente ainda tem que avançar nisso, né? É triste a gente ver como que... não é só o Brasil, não, o mundo, a parte de educação sexual nas escolas está engatinhando ainda, mas como que é importante e como que isso traz consequências, né? Por outro lado, a gente já avançou, e essa cultura que você descreve da infância, nessa geração, a geração Z que a gente tem atualmente, isso já é um pouco mais... menos repleta de preconceitos e tabus. A conversa já começa... Então, por exemplo, hoje a gente está aqui conversando sobre esse tipo de tema. Um tempo atrás, isso seria quase inimaginável. Então, as coisas vão avançando e a gente tem que estimular que isso aconteça mesmo, né? Porque, somos seres sexuais. Os seres humanos, a gente é animal, a gente é um ser... sexual desde a nossa concepção, né? E isso faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos desejos. Agora, isso é tão abrangente e
tem tantas discussões e isso que traz a riqueza do tema, né? Porque não existem regras, tá? E a gente debatendo isso, a gente vai ampliando nossos horizontes, a nossa mente aí para as possibilidades. E nessa fase de infância e adolescência é quando os turbilhões aí começam. Então, o pânico número 1 dos pais é talvez a questão da fimose. O pânico número 2 é quando ele pergunta, papai, de onde eu vim? Né? Ou da onde vem a sementinha que foi parar dentro da barriga da mamãe. Então, é o pânico número 2. Os pais vão travar nessa hora. E aí a gente tem várias dicas, né? Não existe regra em relação a isso, mas a gente tem que estimular os pais a conversarem. Então, o primeiro ponto é não fugir do tema, né? E não se fechar para essa possibilidade. E aos pouquinhos também. Então, a questão assim, a gente não precisa despejar toda a informação de uma vez sobre a criança. É muito comum a gente, na ansiedade dos pais... Vou pegar um livro aqui, peraí, deixa eu pegar um livro aqui, deixa eu te mostrar. Porque quando faz a primeira pergunta... a gente já acha assim, nossa, agora eu vou ter que explicar tudo. E, poxa vida, é muito comum, por exemplo, a criança pergunta assim, papai... como que a sementinha foi parar na barriga da mamãe? Aí o papai fala assim, ou a mamãe, né? Vai falar assim, entra pela vagina. E aí aí a criança fala assim, tá, entendi. Achei que entrava pela boca, por exemplo. E aí pronto, ela se satisfez naquela resposta. A demanda, a dúvida daquela criança parou por ali. Então você não precisa necessariamente continuar. Não, deixa eu te explicar, senta aqui. É assim. Não, então calma. As coisas vão acontecendo no momento adequado, né? E isso é um processo natural. É um processo que os pais vão aos poucos trabalhando. Agora, é importante a gente trabalhar. A gente tem que prevenir doenças, a gente tem que prevenir preconceitos, a gente tem que fazer com que o nosso filho consiga chegar na adolescência com informação. E a escola e os pais têm um papel primordial. A gente tem um estudo que mostra que a internet e a conversa com os amigos ainda é a principal fonte de informação sobre saúde sexual. E a gente precisa inverter isso e trazer o papel da escola e o papel dos pais como primordiais, talvez, nessa educação, né? Sim, inclusive, Rodrigo, é algo que eu sempre tento trabalhar com os pais. Ai, Keila, mas ele começou a falar sobre isso. Calma, ei, tá tudo bem. Você precisa ser uma fortaleza, você precisa ser essa base de sustentação de informação adequada para sua criança, para seu adolescente. Afinal de contas, se ele perguntar uma coisa para você e você, meu Deus, ele não vai perguntar mais. Não vai, né? Aí ele vai pro YouTube, ele vai perguntar para um amigo que ele acha que sabe mais, e de repente esse amigo não sabe da maneira adequada, sabe de uma forma deturpada, enfim, corrompida por toda a situação de cultura que a gente tem. E aí a criança vai aprender de outra forma, né? Então, primeira coisa é trabalhar esse pai, né? Você, pai, vai acontecer de ele fazer uma pergunta. E esteja preparado. Dá aquela respirada, tá morrendo por dentro. Ok, mas o que você quer saber, né? Então, dá uma segurada nessa emoção, porque dá um pânico. Eu sei, né, que muitos pais chegam para mim desesperados fazendo esse tipo de pergunta. Então, é sempre importante entender esse antecedente. Qual que é a dúvida? Né? A gente, na análise do comportamento, a gente fala do que é antecedente, do que é o comportamento, do que é a consequência, né? Então, entende o que está acontecendo nesse ambiente, o que essa criança sabe, o que ele quer saber, porque às vezes nem é muito, ele só quer responder uma dúvida, né? E você já cria todo um terror, já puxa ali uma literatura, um livro, já explica o que nem é necessário, que talvez ele nem tenha maturidade ainda para saber. Muitas vezes não tem ainda. E aí você... E enche a criança de informação, meu Deus, é tudo isso, é tudo... Não precisa, né? Então, é importante que ele tenha essa liberdade de falar a respeito, de perguntar pra você. E eu sempre falo que é muito importante, Rodrigo, quando uma criança, um adolescente faz uma pergunta pro pai, pra mãe, nossa, é uma relação de tanto respeito e de tanta estima que eu fiquei encantada. Eu não tive essa oportunidade, porque, de novo, a minha cultura foi outra, né? Então... A outra cultura, a igreja que entrou nessa pessoa ainda que eu escondida, ninguém sabia que eu estava perguntando, mas de me dar essas respostas adequadas que eu precisava dentro daquele momento que eu estava vivendo. Mas hoje em dia, como você disse, os pais têm N possibilidades de estudar,
N possibilidades, por exemplo, de estar vendo, né, o nosso episódio, outros de outros profissionais que falam a respeito, de que, gente, é natural, todos nós vamos passar por isso. E quanto mais natural, quanto mais liberdade a sua criança, seu adolescente tiver para falar com você sobre isso, cara, vibra. Porque ele tá perguntando pra pessoa certa. Pra pessoa certa. É uma demonstração de confiança, né? Sim. De confiança. E ela vai passar por isso. Toda criança vai passar por essas fases, né? A gente pode até aproveitar e falar um pouquinho sobre isso. Essa questão da progressão das fases. Sim. Então, o desenvolvimento sexual na criança, a gente costuma dividir em fase pré-genital e fase genital. A fase pré-genital vai aí até por volta dos 3, 4 anos de idade, tá? E é a fase em que a criança começa a sentir sensações prazerosas no corpo dela, mas isso não tem ligação com o genital, é o corpo como um todo. Mas a criança sente prazer, mas é o prazer do toque, é o prazer do cheiro, das sensações que envolve muito a relação materna. Então é o prazer ali do ser alimentado, até do sugar mesmo, que é a questão da amamentação. Então, aquele contato, aquilo tem um reforço para a criança prazeroso que ela relaxa e ela sente aquilo. Então, o prazer, a função sexual, porque, como eu falei, nós somos seres sexuais, mas essa função sexual nessa idade, ela pega carona com outras funções, por exemplo, a do cuidado materno, da alimentação, que são funções de autopreservação. Então, isso caminha junto, vamos dizer assim. E aí, depois a criança entra numa fase genital, que ela começa a entender que ela tem um genital e que, dependendo daquilo ali, pode dar algum prazer. Mas é aquela criança que começa a se esfregar, começa a encostar, começa a sentir que tem alguma coisa diferente ali. Ela não sabe o que está acontecendo, né? É uma fase genital, mas ela não tem erotismo. Erotismo é do adulto. Mas a criança tem um genital e ela começa a entender que aquilo ali tem alguma coisa diferente. Ela reproduz, ela adquire uma experiência, uma sensação e ela só reproduz. Então é bem assim, ela tem a experiência e reproduz aquele comportamento. Mas aquela criança começa a se encostar, esfregar na perna, no colo, na perna dos pais, ou às vezes começa a colocar a mãozinha ali dentro da fralda, e aí é o outro pânico dos pais, né? E agora, né? Minha filha tá na casa da avó e começa a escorregar a mãozinha ali pra dentro. E aí? Então, o que acontece? A gente precisa entender que isso faz parte, mas a gente tem que orientar. Então, hoje em dia, a gente tem esse pensamento assim de não pode reprimir. Sexualidade é importante na vida, inclusive, das meninas. A gente não vai falar que é errado, que é pecado, que não pode. Tudo bem. Então, a gente tem esse pensamento e ele é correto. Mas a gente tem que lapidar, a gente tem que colocar limites, a gente não tem que ensinar. Não é em qualquer lugar, em qualquer ambiente, perto de qualquer pessoa. Exatamente. Começa até pela prevenção aí de abuso sexual, Sim. Então saber o ambiente correto. E aí depois entra na questão da masturbação, que o menininho ou a menina vão começar mais pra frente aí um pouco de idade, mas aí daqui a pouco entra nessa fase. Então, ensinar que não é errado, que pode, que é importante. Na verdade, é benéfico, é saudável, é um ato de autoconhecimento. Sim. Né? Mas que tem lugar, que tem momentos. Até porque, Rodrigo, ainda mais quando se trata de menina, e aí, né, a pessoa se coloca também, enquanto fui menina algum tempo atrás, que na questão de preservação. Então, quando a menina não sabe, né, não conhece o próprio corpo, não sabe em que idade ela vai poder se relacionar dessa forma, existe todo um teor aversivo, existe todo um contexto, às vezes, familiar, tá? E aí é triste falar isso. Eu já tive pacientes que foram abusados por tios, enfim, primos, né? Que eram bem mal informadas no sentido literal da palavra, ou seja, né? Um tabu. E aí, simplesmente, o cara foi lá e tocou e não sabia que era errado. Né? Então, a menina não sabia que era errado alguém da família tocar nela. Olha aqui, né? Então, sim, acontece ainda, e principalmente nos interiores do nosso país, isso é triste. Mas que, quando você diz, olha, isso, né, o seu corpo, essa é a sua vagina, esse é o seu pênis, você pode
Você tem sensações diferentes, mas vai chegar um momento que você vai entender mais. Mas não permita que as pessoas façam isso com você, né? Então, você quer? Então, é no ambiente X, é no ambiente Y. Não permita que as pessoas... Então, é uma parte de orientação e de preservação também. Porque, infelizmente, né? Existem pessoas más, existem pessoas que têm transtornos aí, enfim... N's, se a gente for pontual, DSM-5 e o CID-10, e até outros manuais de saúde mentais. Então, é importante trabalhar isso, essa questão de orientação, sem tabu, sem, meu Deus do céu, essa menina tá... Não, gente, ela tá se conhecendo, ela tá tendo sensações que todo ser humano tem. Afinal, somos seres sexuais, né? Exato. Então... é natural. Agora, claro que você também não vai estimular isso aí, muito bem, né? O reforço positivo. Oriente da maneira adequada. Fique feliz se ele vier falar com você. Eu acho que esse é o ponto, né, Rodrigo? Mas que seja orientado os locais, seja orientado a idade e verificar com essa criança ou adolescente o que ele sabe, o que ele quer saber de uma maneira natural. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente já vai ajudar bastante. Com certeza. Nossa, tem tanta coisa pra gente falar nesse tipo de temática que é tão interessante. A gente tem, por exemplo, situações assim... como lidar com a criança que quer dormir na cama dos pais, por exemplo. Boa. Até que idade a criança... Como que a gente vai estimular a criança a dormir sozinha no quarto, né? Tomar banho com os pais. A partir de qual idade? Não existe uma idade, mas quando que a gente começa a perceber que, vamos começar a separar as coisas, né? E começar a separar banho, por exemplo. Então, tem muita coisa legal pra gente falar. Tem a intimidade dos pais. Os pais têm uma vida... Eles são um casal, né? Então, a gente tem que entender também que a educação da criança, ela também tem que permitir o respeito à vida do casal também, né? Os momentos e tudo. Nossa, aí depois o adolescente aí começa a namorar. Aí pronto. E aí? Primeiro namoradinho, né? O adolescente vai entrar... o pré-adolescente já entra numa fase aí de autoconhecimento, autoimagem. Então, em questões de gênero, começa a entender quem eu sou. Eu me identifico nesse corpo que eu nasci, né? O que me atrai. Então, começa essas questões a gente tem que trabalhar. Tem muito, muito campo nisso. Então... Puxa, é infinito esse assunto. E a gente depois... É interessante, a gente pode desmembrar isso em outros podcasts, porque cada temática disso não dá pra debater. A gente ficaria horas aqui falando sobre uma dessas perguntas, né? Mas olha, já falando sobre adolescência, eu também recebo muitas dúvidas sobre isso. Eu tenho uns pacientinhos aí, coisa mais rica da vida, que as mães chegam pra mim, que sou mulher. Keila, ele tá ficando muito tempo no banheiro, tem ali já 12, 13 anos, né? Os hormônios, a flor da pele, puberdade, você entende isso literal, né, Rodrigo? E como homem também. E elas me perguntam, Keila, até onde é saudável eu deixar ali o meu filho, né? E aí, nesse caso, já é uma questão, de fato, mais... como que poderia falar? Erotizada? Já, sim, né? Sim, tá começando. Até que ponto? Até onde é saudável? Enfim, fala pra gente um pouquinho. Isso aí é um tema bem legal também da gente conversar. Porque, primeiro, a gente tá chegando, assim, numa situação de masturbação, né? Nessa temática. E aí, a masturbação, então, primeiro, não existe muita regra, tá? Então, não existe quantidade ou frequência mínima nem máxima. Não existe errado ou certo, tá? Então, a masturbação, ela é um ato natural, saudável, que hoje em dia é mais comum do que antigamente, principalmente em questão das mulheres. As mulheres antigamente não se tocavam, não conheciam o próprio corpo, né? E isso é triste. Então, o conhecer o próprio corpo é interessante e é um ato de maturidade. E isso faz parte. E vai ser um novo pânico aí dos pais. Eles vão saber que isso está acontecendo. O menino realmente vai... Enfim, é perceptível. Agora...
O menino tá no banheiro, tá demorando, tá ali há muito tempo no banheiro, sabe o que tá fazendo. Mas ele tá no banheiro, ele tá com a porta fechada, sozinho, no momento da intimidade dele, você ensinou que aquilo tem que ser feito numa situação assim de intimidade, ele não tá no meio da sala, na frente das pessoas, porque você já abordou esse local adequado, o momento adequado da intimidade. Então, nessa hora, às vezes você sabe que o menino tá ali, você bate na porta, tá tudo bem, meu filho? E ele, tá, mãe, tá tudo bem, mas vai pra sala, eu tô na minha intimidade. Ele aprendeu, né? E aí... Pontos pra você ensinou e ele aí, aprendeu. Nessa hora, a gente é chamado à coerência. Porque você vai fazer o quê? Ele tá no direito e no momento dele. Então, tem que deixar. Então, os pais são chamados à coerência. Não adianta também ensinar, mas não aguentar e aí reprimir ou coibir. Então parte por aí. Então, a gente tem que lapidar esse comportamento para os momentos e tudo. A frequência é uma fase que os adolescentes eles vão ficar com os hormônios muito aflorados e nesse momento costuma essa frequência ser grande, mas isso vai passando, então não precisa de desespero, essa fase vai melhorando. E ela é importante passar por ela, né? Agora, enfim, a masturbação, ela é importante para os meninos, para as meninas, tá? Então, isso vai refletir lá na frente, por exemplo, como colocar um preservativo, né? Entender o próprio corpo, né? O uso do preservativo feminino, por exemplo, que depende da menina, da adolescente conhecer o corpo, saber se tocar, né? Enfim, agora entra também, é interessante a gente falar um pouquinho sobre pornografia, né? Porque a masturbação aí nos adolescentes, ela geralmente vai trazer o início do consumo à pornografia. E isso gera muita dúvida também, enfim, até que ponto o consumo da pornografia é saudável ou não, né? E, bom... A pornografia, ela não necessariamente vai ser sempre maléfica. A pornografia vai servir como um instrumento também de aprendizado, do corpo, de conhecer, às vezes, o corpo do outro gênero. Vai servir como um instrumento para a criança, né, para o jovem, na verdade, entender as questões de orientação de gênero. Então, na pornografia, ele começa a entender o que atrai, que tipo de sexo que atrai, o que repulsa e tudo mais. Quebrar um pouco de tabus, né? Só que tem que vir com cuidados. Então, assim, a pornografia tem riscos. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Ainda mais hoje em dia que o acesso... Porque até um tempo atrás a pornografia era na revista. A revista, ela é limitada, passa por um crivo ali de editores. Você tem já alguns filtros. E na internet não existe filtro nenhum. Você pode encontrar de tudo. Então, inclusive de práticas ilícitas na internet, né? Então, tem que ter esse cuidado, um certo controle. E a internet tem riscos que vão desde, por exemplo, esses sites, muitas vezes eles têm riscos de infecção por vírus do computador, que podem roubar informação, roubar, né, credenciais. Então, olha só, até isso, na revista você não pegava não tinha uma pessoa mal intencionada por trás, às vezes. Na internet tem risco disso também. Agora, com o controle, né? Com limites, isso pode ser entendido como uma fase, como um processo também. Desde que a criança ou o jovem não esteja se prejudicando nas suas tarefas. Então, a questão do vício, da adicção à pornografia, é quando os pais vão começar a notar que o jovem começa a prejudicar na escola, nas notas, deixa de fazer as tarefas, os para-casas, e fica não faz uma atividade física, né, Rodrigo? Exato. Fica na frente do computador o dia inteiro, vai dormir muito tarde, no outro dia tá cansado, não faz uma atividade ao ar livre. Então, a gente tem que estimular. Os pais também têm esse papel, né, de fornecer oportunidade de lazer, que tire o jovem de casa para exercitar e tudo, e dê outras opções, né? Porque a criança que fica só no celular o dia inteiro, ela fica fica limitado o range aí de tarefas e lazer que ela vai fazer, né? Sim, e inclusive eu sempre acho importante, independente da fase dessa infância, dessa adolescência, o pai trabalhar com medidas de tempo, né? Não controlar. Existe toda uma questão de organização que a gente precisa ensinar para as nossas crianças também, né? Então, sim, é adequado dentro da idade certa,
mas você também pode fazer outras coisas, né? Não dizer, porque você só faz isso. Porque... Não, existe outras coisas para fazer, estimular amizades também, né? Saídas. Hoje em dia, eu, inclusive, quero falar ainda um episódio sobre as problemáticas midiáticas, né? O papel aversivo que, em muitos casos, a mídia tem trazido. Tem, sim, muitas vantagens. Mas é muito triste você receber um adolescente, Rodrigo, no consultório e falar, Keila, eu não tenho amigo. Rodrigo, mas não tem nenhum amigo, nem aquele lá. Não. Sabe, é triste hoje. E eu tenho vários. Típicos e atípicos. Porque eles... eu tenho do jogo. Mas que jogo? Ele é lá de outro estado. Mas então, você não se encontra com ele, você não vai no shopping, você não vai no cinema, você não vai... Então, olha só a complexidade que o mundo que a gente vive, como que as coisas vão mudando, né? Então, em relação a essa parte sexual, de orientação sexual, de sexualidade, tem muita coisa ruim também. E que é necessário que os pais, sim, tentem ter certo controle. Afinal de contas, é educação, né? Também não, ele pode fazer tudo que ele quiser, ver o que ele quiser... E as outras coisas que são obrigação? E a escola, né? E os pensamentos do planejamento futuro. O que você vai fazer daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Então, assim, sim, né? Na adolescência é uma fase para isso também. Ok? Que tem toda essa questão dos hormônios, das sensações, de conhecer pessoas. Mas existe um outro mundo gigantesco também de incertezas e de dúvidas que tem que ser trabalhado concomitante, até para que essa construção dele enquanto sujeito no mundo, não só o sexual, mas dele enquanto pessoa, dele enquanto amigo, dele enquanto pessoa que vai se relacionar, seja positivo, né? Tenha algo reforçador, que seja algo que ele tenha orgulho lá na frente. Então, é necessário que esses pais tentem controlar. Eu sei que no mundo hoje é bem difícil. Né? E também tem um terror quanto a isso em relação a ser mãe. Mas é muito difícil hoje os pais controlarem o que o filho vê, né? Então, tem crianças, inclusive, que veem coisas que não deveriam, né? Meninas, inclusive eu tenho pacientes que eu fiquei assim... A mãe falou que ela é muito precoce. A minha filha de 10 anos é muito precoce. Eu tô conversando com as amigas, do nada ela tá sentada no colo de um homem. E eu nunca ensinei isso pra ela nunca viu em lugar nenhum. E ela tem essas sensações, como que eu devo fazer? Eu falo, orienta, né? Quanto ao lugar, orienta sobre que isso não é adequado. Mas a mãe mesmo fala, ela é muito precoce. Ela quer, porque quer. E, de fato, é bem complicado. Eu tive uma paciente, né? Aí a mãe falou assim... Nossa, eu tô desesperada porque a minha filha... A menina talvez tinha por volta aí dos 10 anos, mais ou menos. E aí ela falou assim, não, minha filha, ela tá se intitulando pansexual. E a mãe tava assim, meio sem saber o que fazer, né? E na verdade, o que eu orientei essa mãe? Que talvez o que a filha esteja manifestando, na verdade... Não é que ela de fato seja pansexual, ela nem teve essas experiências ainda. Na verdade, o que ela está querendo dizer, ela está querendo se colocar no direito de ainda não ter definido nada. Então, conhecer, né? Muito mais sobre isso. É interessante para ela. Sabe? Então, a adolescente, ela pode ter esse direito, né? Assim, eu não sei ainda o que eu quero, eu ainda não defini. E não precisa definir. A gente... qual que é a orientação sexual? Já é de... Não é de nascimento. O amadurecimento vai trazendo isso e cada pessoa tem seu tempo, né? Então, é simplesmente, calma. Vamos observando, vamos ver... às vezes acontece assim, da menina querer vestir roupas mais masculinas e o contrário também. Então, por que, meu filho, você tá querendo? Quer experimentar? Experimenta. O que você tá sentindo, sabe? Vamos entender e permitir também isso, porque não precisa de desespero. A criança, ela pode passar por experiências, é uma fase, né? O jovem é uma fase de experimentações. E o jovem tem hoje em dia mais, né? Tem esse direito de procurar a sua liberdade, as suas experimentações, vivenciar os caminhos e escolher o caminho que quer seguir, as experiências sexuais e afetivas que lhe agradam. E cabe aos pais fornecer as bases seguras para isso.
E a gente, enquanto profissional, enquanto médico, enquanto sociedade, fornecer informação. Porque aí, tudo bem, o jovem ele vai se experimentar, mas aí ele tem que fazer de forma segura. Aí tem a questão de prevenção de doenças, prevenção de gestação não desejada. E aí tem toda a segurança também, assim, de local, de com quem, né? Então, toda a segurança que envolve esse processo, mas o processo vai acontecer. E ele tem a sua... Ele é belo em si, né? É muito bonito ver o jovem passando por essa fase tão maravilhosa que é da adolescência, das experimentações, dos hormônios, dos relacionamentos afetivos, do primeiro amor, do primeiro drama, da perda de um amor, né? Tudo isso faz parte e tem a beleza em si, né? No processo. Sim, e sobre isso, quando se trata dessa construção de quem eu sou, dessa identidade, desse padrão, né? Que tem um padrão e que esse padrão ao longo dos anos vem mudando, vem alterando, e a gente ainda se encontra nesse estabelecimento de certos padrões. E isso para os pais é um terror também, né? Ah, meu Deus, será que ele vai se envolver com uma pessoa que eu não gostaria, né? Existe um corpo ideal, existe algo no sentido de padrão que eu devo considerar adequado. Eles perguntam isso pra gente também, né, Rodrigo? E como tu poderias orientar? Que dica que você pode dar para os pais que chegam com esse tipo de dúvida pra gente? Bom, e isso é muito comum, viu? No consultório do urologista, sabe? Tem uma temática que envolve essa questão estética e do corpo masculino, que é a famosa dúvida em relação ao tamanho de pênis, por exemplo, sabe? E a questão também, é claro, de musculatura, do adolescente que quer a todo custo ter um corpo musculoso, e aí às vezes eles vão se enveredando por caminhos meio complicados de uso de hormônios, anabolizantes, enfim. Mas é uma queixa frequente e é um problema que a gente tem nesse mundo muito de visual, mundo de Instagram, enfim, de imagem que a gente vive, que a nova geração vive, e aí a gente tem esses problemas que podem acontecer, sabe? Mas, então a gente tem que ter alguns cuidados. E eu vou te falar que algumas vezes, por exemplo, na criança mais novinha, às vezes isso vem dos pais, essa dúvida. Então os pais às vezes me procuram falando assim, meu filho tem o pinto pequenininho, menor do que o do priminho, por exemplo, ou menor do que uma criança da idade, e traz a criança no consultório. Às vezes a criança já tem uma idade que ela consegue entender um pouco isso, o que está acontecendo. Às vezes é uma criança um pouquinho mais velha, e os pais falam mesmo na frente da criança. Então acaba que eu fico pensando até que ponto isso não traz um prejuízo emocional para aquela criança, os pais levando ela no médico porque tá achando que o pinto é pequeno, por exemplo. E aí já começa desde cedo isso, sabe? E eu vou te falar que na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é normal. Então acontece, é muito um problema de tabu, um problema de uma consciência errada sobre o que é normal. Aí a pornografia tem um papel muito maléfico nisso, das pessoas acharem que o normal é uma coisa que na verdade não reproduz a realidade, né? Mas enfim, muitas vezes essa situação no consultório, sabe o que acontece? Às vezes a criança está acima do peso. Então a criança é gordinha. E aí ela tem um abdômen mais em avental, que é aquele abdômen mais caidinho. Ela tem as coxas ali mais gordinha e o pênis fica escondido no meio das dobrinhas, sabe? De pele, de gordura. E ele fica, a gente chama isso de pênis embutido, ele fica um pouco mais para dentro. Quando você abaixa assim a gordurinha que tá em volta, o pênis aparece mais. Então, muitas vezes, o problema não é tamanho de pênis, o problema é que a criança está acima do peso. E isso é uma epidemia hoje em dia. E isso é grave, porque você pensar em sobrepeso e obesidade infantil, tem todo um problema cultural por trás que tem levado a isso, um problema de alimentação e de estilo de vida, e o risco e o problema da saúde a longo prazo, né? E os pais têm uma corresponsabilidade sobre isso, porque a criança ainda não pode por si só definir o padrão alimentar, tudo faz parte da educação. Enfim, então, essa questão estética entra no meio dessa parte sexual, junto com problemas de autoestima, de autoconfiança. E lá na adolescência pode desencadear um adolescente mais tímido, mais introspectivo e tudo mais. Então,
quebrar um pouco dessa busca desenfreada por um padrão estético que não existe, né? Não existe, na verdade, um padrão. A beleza, ela tem diversas facetas, diversas nuances, né? A beleza, ela é individual e cada pessoa, se você perguntar o que é uma beleza para cada pessoa, vai definir de uma forma diferente. Então, não existe isso, sabe? Sim, e tal importância deve ser dada a essa discussão em casa, né? Então, hoje a informação ela chega de uma forma mais livre. Então, vamos falar, mas eu não sou bonita. Tem uma paciente, adolescente, que a mãe chegou pra mim exatamente assim, Keila, ela é linda, olha essa menina. Aí mostrou a foto, é linda demais. Mas ela não se acha bonita, como as amigas dela da mesma série. Uhum. E aí eu falei, olha, é importante trabalhar esse autoconhecimento dela. O que ela é boa, né? E ela se conhece de fato, ela conhece o corpo dela, ela conhece as habilidades que ela tem. E ela pode falar sobre isso com você, mãe? Aí a mãe ficou meio assim, então, comigo sim, mas com o pai nem tanto. Mas se ela tem a liberdade de falar com você, já é um início. Então, de fato, essa possibilidade. E procurar o psicólogo, né, nesse processo, né, Keila? Porque essa questão de autoestima tem como ser trabalhada numa terapia. Não tem? Você como psicóloga, pode falar de primeira mão sobre isso. Então, quebrar esse preconceito de procurar ajuda da saúde mental. Sim. E levar as crianças, os adolescentes, os adultos, tanto adulto que ainda tem esse tipo de problema, né? Eu imagino. Muito. E, inclusive, coisas lá de trás, né, da infância, que não foram trabalhadas, que não foram colocadas de uma forma clara, que hoje, às vezes, são demandas insignificantes do teor técnico, né? Falando de técnica da psicologia. Às vezes a pessoa é um profissional incrível, mas tem questões primárias que não foram resolvidas, não foram trabalhadas, né? Então, assim, infelizmente ainda existe esse preconceito contra a figura do psicólogo, do neuropsicólogo, enfim, é pra doido, né? É pra avaliar se a pessoa tem algum nível de loucura, de diagnóstico, e na verdade não, né? Eu recebo muitas pessoas, adultos inclusive, né? Hoje eu tenho poucos pacientes adultos, mas os que eu tenho, os que são autistas e TDAHs, falam, né? Nossa, eu devia ter procurado ajuda antes, né? Se meus pais tivessem, né, visto algo relacionado a isso na minha vida. E hoje eles têm, assim, um acompanhamento. Eles aderem muito ao tratamento, sabe? Eu acho isso muito legal. Keila, o que você acha? Olha, tenta fazer assim. Em relação à impulsividade, em relação a essas questões de busca sobre essas questões sexuais, eu falo, olha, é importante que tu tenhas uma vida equilibrada. Sim, existe uma necessidade corpórea do outro, dessa busca pelo prazer, enquanto você é adolescente, principalmente, né, entra na vida adulta, que é o mais adequado a nível de saúde falando, mas você também não pode pensar que a vida é só isso, né? Você tem que ter um trabalho, você tem que ter lazer, você tem que ter amigos ali, enfim, família, viver uma atividade física, né? Então, uma alimentação saudável, como você falou, a questão da obesidade interfere. Então, à medida que você coloca todos esses pilares de ser humano de forma saudável, as relações vão se tornando mais saudáveis também, né? Você buscar, você se relacionar, você se sentir bem consigo mesmo, independente de padrão, porque não existe, né? É alto, é magro, enfim, não existe. A beleza, ela é relativa, né? E um beijo no cérebro dos filósofos, que já diziam isso há séculos atrás, né? E não sei por que a sociedade ainda tenta, né? Sendo que foi algo estabelecido. Enfim, tem coisas assim sobre a cultura no mundo que ainda bem que sou dessa área de defesa pelo que é belo e que é relativo. Mas a gente também precisa trabalhar isso nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, porque o mundo está muito invertido, os valores estão invertidos. As pessoas tendem a olhar aquilo que é exterior, aquilo que se apresenta, aquilo que é perfeito, milimetricamente calculado. E que, na verdade, não é isso, né? Quando você vai conhecer algumas pessoas que são milimetricamente calculadas e perfeitas, existem traços de personalidade, desvios de caráter, né? E perversidades. Não existe perfeição, na verdade. Não existe perfeição. E, na verdade, as pessoas têm que ser felizes, né? A vida da gente é uma só e, ela passa muito rápido, né? Então, você ficar buscando desenfreadamente uma situação que... o dia que eu tiver o corpo perfeito, magro, eu vou fazer tantas cirurgias plásticas, não sei o quê. Aí eu vou ser feliz. E aí, será que vai? Será que é isso? Será que está ali a felicidade mesmo, né?
Somos seres humanos, portanto, somos seres sociais, né? Temos uma saúde orgânica, temos a saúde mental, temos a saúde sexual. São pilares, né? E se você focar só em numa situação específica, outros elementos da vida vão ficar sem a devida atenção, né? Então a gente tem que buscar equilíbrio na vida como um todo e felicidade. Eu acho que a chave é isso. Agora, tem que ver o que é a felicidade. A felicidade é o quê? É a busca pelo dinheiro e pela beleza ao extremo? É isso que é a felicidade? Então, são discussões filosóficas. Aí a gente ia estar entrando por um mar mais agitado aí. E que não é o objetivo desse podcast, né? Mas, enfim, é importante falar o que nos atravessa sobre isso, porque somos seres humanos, independente de profissionais, né? E que a gente vai, ao longo da nossa vida, fazendo escolhas e tendo orientações de certas áreas, até para que a gente consiga seguir uma linha coerente de trabalho, né? Rodrigo, mas a gente ficaria horas aqui falando. Nossa, que coisa boa conversar contigo. E, enfim, com uma pessoa que tem a formação e que é também homem, né? Porque eu trabalho com um monte de menina, um monte de mulher. E falar sobre isso com alguém que, além de ser homem, é também médico da área, se torna muito mais natural. E para quem está assistindo, até para mostrar, para compartilhar com outros pais, com certeza vai ser de ganhos e benefícios além daquilo que eu planejei. Então, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade. Vamos marcar outros encontros. A gente tem muita coisa, pelo que eu vi aqui, para falar a respeito desse tema e outros temas. E queria que você deixasse aqui para os nossos seguidores as tuas redes sociais, né? Para que eles possam continuar te acompanhando aí. Claro, é um prazer. Primeiramente, agradecer pelo convite. Eu espero que seja o primeiro de vários. Com certeza. Nossa, eu adoro estar num ambiente assim, num podcast, conversar. Nossa, eu fico realizado. Então, é um prazer enorme. Eu gostaria aqui também deixar algumas dicas, algumas recomendações assim, de leituras adicionais, quem quiser se aprofundar. A gente depois pode fazer outros podcasts, porque cada tema desse dá pra gente aprofundar bastante, sabe? Eu fiquei aqui com vontade de falar tantas outras coisas, mas eu tive que me controlar aqui, porque eu sei que o tempo é limitado. Mas a gente vai ter essas oportunidades. Mas, bom, eu queria deixar aí como dica também alguns seriados. Então, na Netflix tem um seriado que é o Sex Education, que acho que está na 3ª temporada. É um seriado excepcional sobre educação sexual dos jovens, das adolescentes aí. E que abordam diversas temáticas, tá? E de uma forma muito elaborada e prazerosa e lúdica, né? Com atores que atuam muito bem, enfim. A mãe do personagem principal é uma sexóloga, uma personagem super rica, interessante. E os protagonistas são os adolescentes da escola, mas assim, é bem trabalhado essa série. Sabrina, a última temporada do Sabrina, que também tá no Netflix. Espera um pouquinho. Anderson, vamos fazer um corte? É que eu não falei que você poderia dar algumas dicas, eu não percebi. Então, eu vou retomar. Nossa, a gente ficaria horas conversando. Mas eu gostaria que você desse algumas dicas para os pais, o pessoal que está assistindo, conheçam mais a respeito. Pode ser? Tá, Anderson? Nossa, Rodrigo, a gente ficaria aqui horas falando sobre esse tema. E é um tema amplo e que tem muitas correntes. Mas, de novo, a gente precisa se segurar, né? E, nesse momento, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, por poder conversar com alguém da área médica de uma forma tranquila e que essa informação chegue a mais pessoas. Muito obrigada. E, deixa algumas dicas para o pessoal que está assistindo a gente, para os adolescentes, para os pais, enfim, de que forma eles podem contribuir mais com essa orientação sexual. Claro. Não, primeiramente agradecer, é um prazer. Puxa, o prazer foi todo meu. Eu adoro falar sobre a área de atuação que eu trabalho, mas também, assim, trazer esse bate-papo, podcast, levar informação. Nossa, a gente realmente ficaria aqui muito tempo e a gente pode desembrulhar isso em outros episódios, porque cada temática dessa realmente dá para desenvolver bastante coisa. Eu tive que me controlar aqui para não sair falando. Vamos fazer outro sim, com certeza. Vamos sim. E aí, eu deixo essas dicas, então eu gostaria de trazer aqui algumas recomendações de leitura adicional para os pais aí que quiserem aprofundar um pouquinho nesse tipo de temática. Então,
Uma série da Netflix que eu sempre recomendo é a Sex Education, que está na sua 3ª temporada. Uma série fenomenal da Netflix sobre educação sexual. Muito bem trabalhada, muito bem escrita e que permeia diversas dessas dúvidas e temas aí dessa fase atribulada, com personagens muito ricos, enfim, que trabalham muito bem esse tipo de temática. Eu gostaria de recomendar a 3ª temporada da série Sabrina, que também está no Netflix. E tem um site também que chama The Porn Conversation. Aí é só digitar no Google, The Porn Conversation, que seria a conversa do pornô, né? Que é uma plataforma que foi desenvolvida para orientar os pais como trabalhar a questão da pornografia com seus filhos, tá? Então ali você consegue, inclusive, de forma gratuita, fazer download de manuais que vão traçar estratégias aí de como conversar, de como abordar essa temática com os filhos. E esses manuais, inclusive, são separados por faixas etárias da criança, sabe? Crianças de tanto a tantos anos, os jovens, os pré-adolescentes, adolescentes. Então é bem legal para os pais que ficam com esse medo aí de como que controla e aborda a questão da pornografia. Queria recomendar também um outro podcast que é o Sexoterapia, do UOL, que tem nas plataformas de podcast. Que tem a pessoa ali da Ana Canosa, que é uma sexóloga, que, enfim, são informações de qualidade, que dá pra gente aprender muita coisa. Tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia que chama Vem Pro Uro, que é uma campanha para trazer os jovens homens para consulta do urologista, tá? Porque realmente a gente vive num país em que, segundo dados do Ministério da Saúde, as meninas vão ao ginecologista 18 vezes mais frequentemente do que os garotos vão ao urologista. Então a gente precisa começar a mudar essa cultura e trazer os jovens para o urologista para a gente poder abordar e prevenir doenças, né? Então, nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Urologia e tudo, tem essa campanha lá, que é o Vem Pro Uro. Bom, eu acho que são mais... ficam algumas dicas. E então, quem quiser me seguir também, meu nome é Rodrigo Lolli, eu trabalho em Florianópolis no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. E o meu site é urololli.com, Uro, U-R-O, Lolli igual ao meu sobrenome, L-O-L-L-I.com. O Instagram é urololli.urologia, o YouTube é urololli, e pelo site também já vai dá para clicar ali nos links das redes sociais todas. E ali eu também vou publicando diversas postagens sobre esse tipo de tema. E aí, quem quiser me seguir, é um prazer e a gente vai continuando essas conversas aí. Com certeza. Gente, então ficamos por aqui. Espero você no próximo episódio. Tchau.